Bem, para mim, boa tarde é um desafio. Eu não vim rigorosamente nada preparada e ainda bem, porque já o tema foi enquadrado devidamente. Portanto, esta é a minha primeira experiência numa coisa deste tipo. Suponho que tenho aí um cronómetro que tenho que seguir, mas, enfim, quando o tema foi proposto, eu pensei que de alguma forma teria que abordar a educação para a sustentabilidade, mas, digamos, o mote foi dado por esta apresentação. Nesta apresentação, aquilo que vimos é um deserto, onde de facto chove muito pouco, e a questão central aqui é que de facto digamos, uma tecnologia que perdurou através de gerações, que funcionou num determinado território, que serviu um objetivo central para a sobrevivência daquela população, daquela vila, que até foi bastante pujante no passado. Portanto, é uma situação que há 20 ou 30 anos o governo indiano decidiu que a melhor maneira não era aquela, não era de facto um mecanismo tradicional, era ir buscar água de facto aos Himalaias, trazer água dos Himalaias e abastecer assim, portanto, aquela população, admitindo que esta nova tecnologia seria muito mais favorável aos interesses daquela população. Não pode haver mensagem mais, digamos, mais evidente do que podemos, quando falamos em sustentabilidade, ou insustentabilidade, é um pouco isto que dizemos. A verdade é que nós não temos, evidentemente, que nem sequer na Europa, pelo menos na Europa, enfim, numa Europa mais próxima, aqueles níveis de precipitação tão baixa, portanto, nós, inclusive na Península Ibérica, temos níveis de precipitação mínimos na região sul de Espanha, portanto, na zona de Almeria, no deserto de Almeria, temos aí situações, enfim, de precipitação média que pode chegar aos 200, 300 milímetros ano, ou nós aqui bem perto, na ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, também temos precipitação que pode ir a esse nível, mas de facto não temos situações de aridez tão profunda, portanto são realmente situações extremas que à escala planetária não serão, digamos, tão frequentes, mas a verdade é que são situações que começam a ser bastante mais presentes à escala global, porque a água constitui de facto um problema. Aqui, antes de passar a essa questão concretamente da água, que não tencionava falar imediatamente, gostava de abordar esta questão da sustentabilidade e, portanto, o que é, no fundo, nós falamos insistentemente em sustentabilidade, educação para a sustentabilidade, mas em boa verdade não definimos isto, enfim, não temos nenhuma métrica para isto. O que é que, quando eu, enfim, o que é isto? Portanto, o que é de facto a sustentabilidade? E bem, portanto, cada vez mais pedimos que o desenvolvimento seja sustentável. Mas o que é que isto significa? Bom, habitualmente recorre-se a desenvolvimento sustentável é aquele que permite garantir, digamos, os recursos, ao fim e ao cabo, para as gerações vindouras. Portanto, é tudo aquilo, é toda a forma de utilização de recursos que permite que eles se mantenham, que se perpetuem para as gerações. Porque, se pensarmos nos índices da América do em que nos dizem que a vida da terra, da águia, não é possível, porque, enfim, na base desse respeito para com o universo, para com os recursos naturais, estava exatamente a necessidade, digamos, de respeitar e de permitir que esses mesmos recursos perdurassem para as gerações vindouras. Portanto, digamos, esta forma de interpretar a sustentabilidade não é propriamente uma novidade, não foi no século XX que descobriu. Portanto, sempre que houve respeito pela
que olhamos para os recursos como parte integrada da nossa própria forma de estar no planeta, foi assim que interpretamos a sustentabilidade. No entanto, se tentarmos traduzi-la por aquilo que é hoje, digamos, a tendência para falarmos de sustentabilidade, também aí falamos, sobretudo, aparece cada vez mais nos livros de texto, na publicidade, nas políticas, aparece como uma mensagem, portanto, um objetivo da sustentabilidade. Aliás, no próprio, este é o tema dos objetivos do milénio, portanto, 2015 também, os objetivos da sustentabilidade, mas não há nenhuma métrica, portanto, o que é que isto verdadeiramente significa? Aquilo que tipicamente fazemos é dizer, bom, fazemos tudo aquilo que seja verde ou que seja ecológico, portanto, digamos assim, a sustentabilidade ou é ambiental, amiga do ambiente, ou é cool, não é? Portanto, é uma coisa gira, portanto, é uma coisa gira para nós fazermos, interpretarmos e de alguma forma também incorporarmos no nosso dia-a-dia. Mas, se reciclamos, nós estamos a contribuir para a sustentabilidade. Se, enfim, utilizamos de forma mais eficiente a energia em nossa casa, estamos a contribuir para a sustentabilidade. Se compramos uma viatura elétrica, estamos a contribuir para a sustentabilidade? Não sei. Não sei se estamos. Verdadeiramente, enfim, no nosso cotidiano, nas nossas sociedades, o que é que devia ser mesmo pensar a sustentabilidade e, portanto, e assumir a sustentabilidade como um objetivo do nosso dia-a-dia? Eu penso que o ideal seria termos a capacidade de desviar o conceito daquilo que é tipicamente a lógica económica, do desenvolvimento, porque é indissociável, e começarmos a interpretar a sustentabilidade exatamente como aqui vimos, não é? Como uma forma de estar, como uma forma de respeitar, como, de facto, sobretudo garantir que as sociedades, que os povos, que as populações têm bem-estar. De facto, a sustentabilidade é isto, é conseguirmos um desenvolvimento em que o grande objetivo é o bem-estar das populações. Porque não há outra métrica, e mesmo esta é assim. Não tem, do meu ponto de vista, outra forma de expressar. É evidente que, tecnicamente, hoje, quando pensamos na sustentabilidade, temos fórmulas e vão certamente apresentadas aqui algumas, mas é sempre uma forma, digamos, um pouco volátil de interpretar, porque eu diria, digamos, a grande ameaça ou que nos faz olhar para a sustentabilidade com objetivos e com métricas são muito poucas na área ambiental. Provavelmente as alterações do clima foram aquela, digamos, variável mais determinante na maneira como tentamos incorporar nas políticas de desenvolvimento a sustentabilidade. Porque de facto aí há uma ameaça, há uma situação em que percebemos, se não fizermos alterações, se as emissões de carbono não baixarem, se de facto não cortarmos as emissões de carbono, nós passamos, de facto, isso é inequívoco, portanto, nós passamos da Revolução Industrial de um valor na casa dos, enfim, de CO2 na atmosfera de 280 partes por milhão para praticamente, enfim, 380, 390, enfim, 400 ppm, portanto, de facto, é um aumento de cerca de 40% de CO2 na atmosférica, que é um dado objetivo, nos leva a pensar que, inequivocamente, digamos, as atividades humanas produziram, em termos do ciclo de carbono, uma situação que tem que ser corrigida, porque essa, de certa forma, é uma ameaça global para a humanidade. Mas, mesmo isso, digamos, é uma ameaça tão pouco presente no nosso cotidiano que ainda esta semana a União Europeia, por exemplo, chumbou aquilo que era uma forma bastante eficaz de, digamos, de começar também uma política mais ativa em prol das reduções das emissões de carbono. Portanto, mesmo isso, mesmo essa ameaça não foi suficiente para que, de facto, interpretássemos este tipo de questões como questões que ameaçam o bem-estar e o desenvolvimento das populações. Portanto, em boa verdade, há muito poucos aspectos da nossa vida coletiva e individual que nos levem mesmo a sentir a necessidade de termos uma atitude mais sustentável, digamos assim, do que possa parecer. O que é que nos leva a olhar para
por exemplo, a água em Portugal. Porquê que a água há de ser para mim um problema de sustentabilidade em Portugal? Se eu até pago pouco pela água, nunca tive falta de água, não é? Vivo aqui na cidade, nem sequer imagino como é que a água é coletada a montante e chega à minha casa. Eventualmente falha um dia, mas eu vou à casa do vizinho, não é? Porquê que a água ou a limitação de água pode ser um fator que me leva a equacionar se o desenvolvimento deve ser este, ou se isto é realmente um problema? Para nós não é um problema. E só por isso é que é admissível que nas sociedades como a nossa seja hoje uma matéria de discussão se a água deve ser ou não ser privatizada. Porque isto não faz sentido nenhum. E neste vídeo anterior nós percebemos isso claramente. A água é um recurso que resulta da atividade de ecossistemas. Sem esses ecossistemas, e como vimos ali, que eu achei absolutamente extraordinário, mesmo num deserto como aquele, mesmo ali havia árvores. Repararam, havia árvores. E há árvores porque há árvores que são capazes de crescer naquelas condições extremas e são respeitadas naquelas condições extremas. E, portanto, de facto, a água para nós não é um problema como para aqueles povos. E por isso, talvez por isso, não a respeitamos como devíamos respeitar, digamos, enquanto recurso, e até permitimos que se equacione a privatização de um bem que é coletivo e que nem sequer está no nosso controle. Eu não posso controlar a disponibilidade de água. Muito mal, posso muito pouco. Não é? Porque, de facto, enfim, se no rio falhar a água, se a precipitação reduzir, eu não tenho água, pura e simplesmente. E, portanto, esta questão, de facto, não é equacionada da mesma forma e, por isso, em Portugal, e eu até pensei que se as pessoas tinham um dos problemas que verificaram no vídeo, que é muito interessante, porque é muito frequente exatamente quando se perspectiva o desenvolvimento e é talvez por aí que se possa falar em sustentabilidade ou em desenvolvimento. Portanto, o novo curso de água vem dos Himalaias, traz uma quantidade brutal de água e a ideia ali foi levar água. Mas nunca ninguém pensou, provavelmente, que levar água daquela maneira, aquele lençol de água, era problemático em si mesmo, era impossível. Mesmo tecnologicamente eu pudesse fazer aquilo, era evidente, uma coisa tão básica como ter um lençol de água exposto daquela maneira, rapidamente ia ser ocupado por uma mancha de vegetação que aproveitou aquela água parada. Como provavelmente pode vir a acontecer isso na nossa albufeira do Alqueva. Pode muito bem acontecer isso. A salinização progressiva, a ocupação por vegetação pode muito bem acontecer. São situações em que isso realmente pode acontecer. E, portanto, ali também, de facto, aquilo é uma solução que não é uma solução. E, portanto, de facto, as pessoas acabaram por recuperar a solução tradicional. E, portanto, não quer dizer que a tecnologia não nos possa oferecer, e vai certamente oferecer, grandes soluções para o nosso futuro coletivo, não é? Mas muitas vezes não são as grandes soluções tecnológicas que trazem o bem-estar às populações, não é? E, portanto, este é um exemplo muito claro de como as coisas podem acontecer. E, portanto, eu penso que só falaremos, será que termos desenvolvimento é sinónimo de sustentabilidade? Ou até que ponto é que é possível um desenvolvimento em sustentabilidade? Eu não gosto de fazer essa dicotomia. Eu acredito que devemos falar em sustentabilidade quando o nosso objetivo é levar o bem-estar às populações, em qualquer parte do mundo. E isso não tem necessariamente que passar por uma grande solução tecnológica. Isso tem sobretudo que pensar por um planeamento que é dirigido às pessoas. E é por isso com facilidade que hoje nós dizemos o mundo hoje é insustentável. Mas não é insustentável porque eu tenho uma ameaça de crescimento demográfico que vai, enfim, chegar a meados deste século a 9 mil milhões de cidadãos. Não é insustentável porque eu vou ter que encontrar alimentação para toda esta população mundial. Não é insustentável porque eu vou ter que encontrar, digamos, alterar uma pegada ecológica que já é hoje, enfim, de mais, enfim, segundo alguns indicadores, seguramente mais do que 1,5 daquilo que é a capacidade planetária. O mundo não é insustentável por estas razões e não é insustentável também porque eu tenho até a energia nuclear instalada em alguns continentes. Não é isso que nos faz pensar que este desenvolvimento e este
mundo não é sustentável. O que nos faz dizer que não é sustentável é olharmos para as realidades tão distintas, é percebermos que há fome em muitos cantos do mundo, é percebermos que há populações que não têm acesso à água potável e são tantos milhões de crianças, de pessoas que não têm acesso à água potável. Isso é que nos faz, de facto, pensar que este não é o caminho de desenvolvimento que queremos. E depois aparecem as outras questões, de facto. É verdade que estamos a destruir a biodiversidade cada dia que passa. É verdade que estamos a contaminar a água no mundo inteiro a cada dia que passa. É verdade que não temos condições para manter o mesmo nível de utilização de energia se não encontrarmos alterações e soluções. E seguramente nós vamos encontrar soluções energéticas. E Portugal está nesse caminho, a Europa está nesse caminho, e é claro que as soluções ditas verdes, portanto, as soluções mais cool, são soluções certamente pensadas nesta perspectiva de sermos mais eficientes, de termos capacidade para utilizar menos recursos, ou pelo menos desperdiçar menos recursos. É evidente que isso são premissas essenciais e devemos tentar caminhar também por aí, sermos mais eficientes, sermos mais respeitadores da natureza, dos outros seres vivos. É claro que sim, a ecologia é uma parte essencial do nosso dia-a-dia, mas mais importante que isso é conseguirmos, de facto, que as sociedades tenham um outro tipo de olhar umas sobre as outras e, de facto, não é mais possível permitirmos, para ser um mundo sustentável, para ser um mundo que nós gostamos de deixar para as gerações vindouras, é outro mundo que nós queremos. É outro mundo em que, de facto, as crianças não têm fome, as crianças não têm falta de água, não é? Em que as sociedades são muito mais equilibradas, em que não tem que haver esta grande disparidade entre ricos e pobres. Esse é o caminho da sustentabilidade. E, portanto, eu julgo que é a altura de nos apropriarmos da educação para a sustentabilidade no domínio da nossa, enquanto, digamos, objetivo para o bem-estar global do planeta. Não é, digamos, o greening, de uma maneira geral. Não é passarmos a utilizar um veículo elétrico, andar de bicicleta, também é isso. Mas não é só isso. É sermos cidadãos do mundo, é olharmos a nossa própria forma de estar como uma forma de estar que é universal. Nós estamos comprometidos com o planeta. A sustentabilidade também é isso, um compromisso com o planeta, um compromisso com os outros, o respeito pela natureza, o respeito por aquilo que são os recursos que nós temos. E, portanto, educar para a sustentabilidade, do meu ponto de vista, é isto. É evidente também que, idealmente, teremos que ter cada vez mais também políticas globais. Precisamos também de chegar aí. Precisamos, de facto, de ter orientações estratégicas que, à escala global, também nos conduzam para aí. Não podemos continuar a ter um Banco Mundial como aquele que temos, não podemos continuar a ter, digamos, as troicas que neste mundo inteiro acabam por contaminar os procedimentos e, portanto, não permitem, de facto, que o mundo seja muito mais, digamos, sustentável. Mas por isto, porque é um mundo em que as pessoas se respeitam e percebem que conservar, quem tem a inteligência para conservar, olhar para a borboleta, tem a sabedoria de acreditar na humanidade. E, portanto, esta é, para mim, educar para a sustentabilidade. Muito obrigada.